Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos hoje para fazer a leitura diária da nossa terceira lição, que traz por título Doutrina sobre Cristo, e a leitura de hoje se encontra no capítulo 15 do Evangelho de João, o verso de número 1 e 2, que fala sobre Jesus é a videira e o Pai o lavrador. Passagem muito conhecida de todos os leitores da Palavra de Deus, a passagem da videira e os ramos, que diz assim a santa palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, meu Pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Amém. Amados, como estamos falando sobre a doutrina de Cristo, sobre Cristo, quem é Cristo? O próprio João, escrevendo no capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é o Verbo de Deus. O Verbo é palavra, né? E quando aqui nós lemos esse texto, vamos falar sobre a videira, sobre esse ramo, que é o que nos cabe a nós no pequeno texto de cada dia. Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu Pai o lavrador. Por que Jesus não disse eu sou a videira, né? E prosseguiu o sermão. Certamente havia videiras que não eram verdadeiras. Videiras bravas, videira que não era da mesma marca, ou que produzia o mesmo tipo de fruto. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Quando nós falamos sobre isso, Jesus sempre afirmou as coisas: em verdade vos digo, não é? Jesus é a verdade, não é? Quando ele foi interrogado por Pilatos: o que é a verdade? Ele diz: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Verso 2: toda vara em mim, olha bem aí, em mim, não é qualquer vara por aí não, que não dá fruto, atira e limpa todas aquelas que dá fruto, para que dê mais fruto. Aleluia. E aqui o verso 3 diz: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Meus irmãos, um dia eu estava ensinando e falei sobre esse assunto, sobre a vara que é retirada da videira. Você sabe que tem muitos crentes, muitas pessoas que Deus chamou para a sua obra, ele recua, não quer mais fazer, ele fica ali, não está em pecado, ele está obedecendo a doutrina, os usos e costumes também da igreja, porque nós nunca podemos misturar a doutrina da palavra de Deus, que nós estamos falando sobre doutrina, e os usos e costumes. A doutrina da palavra de Deus, ela é universal. Tudo que está na palavra de Deus é uma doutrina, uma lei para reger. E os usos e costumes são locais. Está entendendo? Alguém fica assim: por que a nossa igreja proíbe isso, proíbe aquilo, proíbe isso, e as outras igrejas da mesma titularidade, não é? Não proíbe. Irmãos, isso aí é local, isso aí nós aprendemos assim, entendeu? Cada casa tem sua ordem, cada casa tem o seu modo, cada pai tem o modo de corrigir seus filhos. Então, tem pai. Eu me lembro aqui a história do meu amigo José Miranda, contando a história das suas irmãs. Elas eram, quer ver, eu acho que eu lembro de nome aqui, elas agora: Dona Geisa, Dona Terezinha, Dona Rod, Dona Lair. Só que eu estou lembrando aqui, são 4 irmãs. E naquele tempo, moça não ficava assim para baixo para cima não. E diz que um dia o pai delas ia passando, ela estava na janela da casa, elas falou assim: ei, vocês é banana para ficar aí mostrando para vender? Aí elas teve que recuar.
porque naquele tempo o pai dela tinha um modo de criar. Então os usos e os costumes também nossos, locais, é nosso, meus irmãos. É a gente que anda, que prega aqui, prega acolá, a gente vê as diferenças, entendeu? Mas nós somos arraigados, ensinados aqui nos nossos usos e costumes. Então, desde que nós temos uma lei que rege a gente local, se nós desobedecer, nós estamos pecando, porque toda desobediência é pecado. Então, vamos falar sobre a vara que não dá fruto. Sabe aquela vara que está na igreja? Nunca conseguiu produzir nada. E às vezes é exortado para fazer alguma coisa, ele não quer. Dá um cargo, ele não quer. Manda fazer isso, ele não vai. Mas é uma pessoa que está ali. Não comete um pecado, não tem um escândalo. Aí tem vara que às vezes ela fica ali. E às vezes Deus diz, não, já que você não quer frutificar, você não quer trabalhar, vem para cá. Aí Deus tira aquela vara, né? E a outra que está ao lado dela continua frutificando. Então, um dia eu brinquei com uma pessoa, disse, não quer morrer não? Não, então faz o que Deus quer que você faz. E quando você está fazendo o que Deus quer que você faz, Deus está também, porque você é útil na obra de Deus, para que Deus vai tirar você? Se você está sendo útil. Então Deus não tem aquela preocupação de, vou ceifar a vida da irmã fulana, da irmã ciclana, do irmão fulano. Não, ele está sendo útil, trabalhando, esforçando na obra, auxiliando. Então você continua aí, dando fruto, e o nome do Senhor é glorificado. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Deus está aí zelando, né? Zelando. A Bíblia diz que um certo homem plantou na sua vinha um pé de fruta e não era o lugar certo de plantar aquela fruteira. Mas todo ano ele vinha, olhava, aquele pé de fruta estava bonito, mas não tinha fruta. Aí ele chamou o zelador e disse, arranca aquele pé de árvore lá, porque está sendo inútil na minha horta, na minha plantação. Aí o zelador disse, meu senhor, deixa que eu escave esse ano, só esse ano. Eu vou escavar em volta dela, colocar adubo, vou colocar esterco, vou zelar dela. Se o ano que vem o senhor voltar e ela não tiver frutificado, nós a arrancaremos. Assim também é nós. Deus tolera a gente. Às vezes Deus quer ceifar alguém, porque Deus é diferente. Aí entra a ação do Espírito Santo, né, que é o zelador da vinha. Diz, não, pai, eu vou zelar mais esse ano, vou pelejar com ela, vou pelejar com ele. Se ele frutificar, fica aí. Se não, o senhor leva, o senhor recolhe. Então, meus irmãos, vamos refletir nessa palavra, nesse texto bíblico desta terça-feira e vamos frutificar para o reino de Deus. Assim a nossa vida também aqui será mais prolongada, porque somos úteis na obra de Deus. Que Deus abençoe a minha vida, a sua vida e a nossa vida em nome de Jesus.